Feito. Vamos então abrindo os nossos olhos, retornando então para o nosso ambiente virtual, mas físico também, né? Tecnologia maravilhosa, né? A gente consegue estar junto e ao mesmo tempo no conforto do seu próprio lar, né? Coisa muito interessante. Bom, vamos lá então, Sebastião, iniciar nós aqui. Eu sei que estar juntos e comentarem, né, certos assuntos é sempre legal, né? Mas eu vou passar então aí a você, né? O que você gostaria de comentar, se você quer trazer algum assunto para a gente abordar hoje, se você quer que eu traga aquilo que nos foi sugerido através do Evangelho, enfim, né? Estou todo aberto aqui, caso você queira trazer algum ponto para a gente discernir na noite de hoje. Então, eu vim preparado para ouvir e receber o que você trouxe. Então, eu acho que a gente segue nessa proposta de você trazer aquilo que se propôs para o dia de hoje, né? Com certeza será bem-vindo. Legal, Sebastião. Se surgir alguma outra questão, né, no decorrer, né, eu vou apresentando aí, a gente pode abordar também, tá bom? Com certeza. Vamos sempre acrescentando, né? Muito obrigado. Bom, então, como sempre, eu recorro um pouco ao nosso evangelho, sempre no momento de oração, né, a gente sempre é intuído a trazer um assunto e discernir sobre os mesmos pontos, muitas vezes, mas dentro de um estado espiritual sempre diferente. É muito engraçado, né? Como a Bíblia, o evangelho também tem esse poder, né? De cada vez, né? A gente lê sobre o mesmo texto e ter um entendimento, às vezes, um pouco diferente do que aquele que a gente já teve. Eis que, né, apesar de na política, no Brasil, muita coisa sendo comentado, né, recentemente sobre questões de anistia, eis que eu abri o Evangelho e saiu o trecho A Piedade. Poxa vida. Óbvio que o Evangelho não fez nenhuma menção à política, né? Isso é coisa minha, porque realmente é algo que já está nas mídias, né? Tudo que você vai estão falando sobre isso. Então, eu vejo que não é uma coincidência, né, o Evangelho nos trazer algo para a gente falar sobre esse tema, né? Eu tenho o meu conceito sobre isso, mas vamos então ler primeiro, né, e vamos tentar ter um entendimento um pouco mais macro sobre essa máxima, podemos dizer assim, ok? Então vamos lá. O espírito aqui se chama Michel, né? Foi em Bordeaux, 1862. A piedade. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. A. Deixai o vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais. É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio, deixando por estes, pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é o devotamento e o devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou a sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar à sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado
a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. É a piedade, e essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas e simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Tomei ficar indiferente quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande, quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao perto da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo, umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é melancólica, mas celeste, precursora da caridade. Esta primeira entre as virtudes de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Bom, mais uma vez eu até me atentei aqui a uma palavra que surgiu logo aqui no antepenúltimo parágrafo, né? Sobre a lama fétida e a corrupção, né? Engraçado essa palavra, né? Surgir, né? Está atrelada a todo esse momento em que a gente ouve, né? Muita discórdia política, né? Mas diante desse tema, o que eu vejo, né? Que a questão da piedade, né? Ela é, digamos assim, um sentimento nobre, né? Em que todos nós temos isso no nosso interior. Por mais que os endurecidos acabam em momento, por ocasião ou por, digamos assim, conveniência, né? Querer dizer ser endurecido, no final das contas, né? Todos nós, né? No momento em que a gente, né? Tá naquela montanha russa da vida, né? Onde ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo, né? É nesse momento que nós estamos lá embaixo que nós recorremos a essa memória interior que nós temos, né? De piedade. E essa piedade geralmente é nossa para com, né, o Criador, para com Deus, né? Então a gente sempre pede, né, nesse momento que mesmo a gente falando da existência de pessoas, né, que são se denominam ateus, né? Mesmo elas recorrem, não, meu Deus, né? Quando essa dor vai passar, né? Quando esse momento vai passar, né? Então essa súplica, esse sentimento que a gente tem interior, né? Ela está dentro de todo mundo, né? Nós, seres humanos, é que buscamos, então, aqui, por nossos interesses, né? E por nossos momentos em que tudo está bem, a gente, né? Muitas vezes vacila e anula esse sentimento, né? Como se nós fôssemos pessoas endurecidas. E eu não acredito que existe essa pessoa, que é o que eu acabo falando. Mesmo aquele cara que é mal, ruim, 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 né? Que a gente denomina que o cara lá é o capeta, por exemplo, né? Se a gente olhar na história da humanidade, ó, todas as pessoas que até então, né, eram tidas como algozes, ditadores, cruéis, né? No momento da sua súplica, né? Ou em um momento mais oculto, ele também
procurava não só, né, querer ser reconhecido como pessoa generosa, como pessoa piedosa, como também, né, um momento em que ele realmente estava em situação difícil, buscava, né, a benevolência, né, e a misericórdia, né, se não de Deus ou daquilo que ele acreditava, né? Queira ou não, tem gente que acredita até no maligno, por exemplo, né? Acredita e faz pactos até com as trevas, né? Mesmo assim, ele suplica, né? A piedade, a generosidade, mesmo aqueles seres que ele entende que ele fez pacto com as trevas. É engraçado, mas a gente tem esse comportamento, né? Ontem, inclusive, à noite, eu e a Shelly, nós estávamos vendo uma live do Paranormal e tinha lá uma médium, até esqueci o nome, e estavam falando sobre um tema parecido com isso, né? Pessoas, muitas vezes, que têm perdas, né, assim, na vida, né? E geralmente são perdas de pessoas amadas, pessoas queridas, né? E que essa perda, né, que é a morte muitas vezes, né, coloca aquela pessoa que até então, né, tinha fé em Deus, né, era uma pessoa religiosa, muitas vezes até católica, cristã, né, ela chega até a se sentir abandonada por Deus, outros até criam uma certa ira contra Deus, né? E nesse momento começam até a acreditar no maligno, né? Achando que Deus o abandonou, né? Ou que Deus é o maligno, né? Ele permite então que as coisas ruins aconteçam a todos, né? E nesse momento de dor, nesse momento de desespero, que é o que a gente comentou agora há pouco, né? No momento que a pessoa não vê saída, né? Ela fica desesperada, né? Ela acaba mudando a sua fé, né? Ela tira a fé no bem e ela deposita a fé dela, né, no mal, né, porque ela se vê nas trevas, ela se vê, né, no fundo do poço, né? Então, tanto do sentimento que eu vejo quando a pessoa está bem e a coisa não é com ela, então ela julga outra pessoa de forma impiedosa, naquele momento ela se esquece de que ela tem esse sentimento interno dele, né, de piedade, de benevolência, de misericórdia. Então, ele representa um papel naquela situação da vida dele lá. Então, como tudo está estável, a coisa acontece com o outro, então ele se sente durão, forte. Muitas vezes acha que as pessoas devem pagar o mais alto preço pelas suas consequências. Por outro lado, quando a coisa se inverte e ele É, está no fundo do poço, né? Pode falar. quer dizer, exatamente, se me permite, é um sentimento, na verdade, contraditório até, né? Porque quando você está nesse momento de domínio, de poder, de estabilidade, né? A tendência é você se fechar para esse sentimento e, às vezes, até por vaidade, por uma série de questões, você não permitir que esse sentimento de piedade prevaleça. Agora, quando você se coloca numa situação de fragilidade, qualquer que seja, você busca essa piedade, tanto de pessoas físicas, quanto das divindades, daquilo que você acredita e tudo mais, né? Então, assim, é bem contraditório, porque se a gente não tomar cuidado com isso, a gente acaba cometendo também, assim, né, em maior ou menor proporção, mas você está sempre nessa posição de, às vezes, ter que ser aquela pessoa que tem que ter algum grau, né, com o outro, e às vezes, não, tá tudo bem comigo, então, não, deixa o outro lá, né, eu, né, não tô nem aí, né, mas quando a gente se acha num momento difícil, uma questão de saúde, alguma coisa, a primeira coisa que você faz é recorrer a essa piedade de, das mais diversas formas, né? Aí você lembra, né, desse sentimento e quer provocar esse sentimento nos outros para com você, né? Para que você se torne beneficiário dessa misericórdia, dessa piedade. Mas quando a coisa acontece fora do seu campo, né, da sua situação em si, né? Muitas vezes é material mesmo que a gente fala, né? Então, dane-se o outro, né? Que o outro se lasque, não é assim? Então, a Sim, gente tem mas essa dupla personalidade com esse sentimento, né? sim.
acho que aí vem uma outra questão de que, como nada é por acaso, e a gente está nessa vida aqui num eterno aprendizado, né? Então, às vezes, muitas coisas, se você estar numa situação de desconforto, às vezes já é uma forma de você se corrigir, de você se emendar, né, naquilo que você está desajustado, né? Então, às vezes, você é colocado, vamos dizer assim, à prova para você sentir na pele, às vezes, aquela situação e, e de repente ter aquela caída de fichas. Opa, né? Eu também preciso ser um pouco mais atencioso com o outro, né? Então, talvez Quando tenha. tudo aparentemente parece estar sob controle, para nós, isso reflete um sinal de poder, né? Nada vai acontecer comigo, é com os outros, né? Assim, então, estou estável financeiramente, minha família toda está com saúde, eu estou com saúde, meus negócios vão bem, meus interesses vão bem, eu estou no topo do meu relacionamento social, enfim. Então, nesse momento, eu me torno. É engraçado, né? Deveríamos nos tornar mais sensíveis, mas a gente se torna mais endurecido. E no Uhum, momento em que, né, algo começa a dar errado, né, essa sensação de poder e segurança começa a ser questionada, né? E aí nós começamos a vivenciar as perdas, né? E essa perda faz agir, que é um outro comportamento, né? Um pouco a humildade, né? Então, ou seja, quando tudo está bem e eu me sinto poderoso, então eu sou arrogante, eu sou onipotente, né? Eu sou severo nas minhas atitudes. Mas quando, né, o meu alicerce, né, o meu chão começa a fugir, né? O meu controle, então eu já começo, né, não não ser tão impiedoso, né, não ser tão severo. E quando as coisas começam realmente a desmoronar, né, é o momento em que o ser humano começa, né, vestir aquela pelinha de cordeiro. Então a gente que é um pouco mais velho, né, não precisa nem ser fechar a porta aqui, não precisa nem ser religioso ou espiritualista para entender, né? Mas sendo um pouco mais velho, a gente já compreende que a vida, né, é essa montanha-russa, né? Que às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, né? E quem já tem uma certa vivência já sabe muito bem que tudo passa, né? Momentos bons passam, momentos ruins também passam, né? uhum. A diferença só é que quando é um momento bom a gente quer que não passe, né? E o momento ruim a gente quer que passe rápido, né? E a questão, assim, que me parece é que se a gente tivesse essa grandeza de, nos momentos bons, no momento da estabilidade, das coisas favoráveis, você ter essa clareza e exercitar a gratidão, a amorosidade, tudo que são coisas benevolentes, a benevolência, né? Você não precisaria, de repente, ter essas quedas, esses declínios, né? Como a gente dificilmente tem essa capacidade, não é capacidade, capacidade todos têm, mas a gente não exercita isso da maneira adequada. Então, às vezes, as adversidades é aquele puxãozinho de orelha, aquele freiozinho, né, na tua caminhada, na tua conduta, para você parar e se recolocar. Então, talvez, penso eu que seja a forma que você tem de parar e refletir sobre os teus atos, a tua conduta, e às vezes retomar o teu caminho, né? Sabendo que, né, a vida tem essa volatilidade, né, porque essa curva sinuosa é essa volatilidade, né, de altos e baixos que todo mundo passa na experiência da vida, provocada não necessariamente pelos seus atos, muitas vezes você é vítima, né, do coletivo, né, do que é provocado, por exemplo, né? Agora, né, lá na Europa tem a guerra da Ucrânia que parece que não está tendo fim, ninguém quer resolver agora o assunto. E aí o que acontece, né? Será que as outras pessoas inocentes em países do lado têm alguma coisa a ver com isso, né? Então, ou seja, um conflito pode atingir aí a sua segurança, a sua estabilidade agora, né? Por mais que você esteja bem de saúde, por mais que você esteja financeiramente estável, né? Que você esteja numa carreira, num plano de negócio
né, positivo, né? Uma guerra, por exemplo, provocada por outros vai abalar todo esse seu, né, essa sua situação estável. Bom, então eu vejo o seguinte, que a grande sabedoria que nós podemos, exercer diante as palavras e também a questão de, digamos assim, tentar diminuir essa sinuosidade, né, é saber trabalhar essas leis maiores, né? Porque se a gente reparar não só na Bíblia quanto no Evangelho, né, todas essas informações, né, que muitas vezes são traduzidas como máximas, né, como as leis superiores, no final das contas elas estão intimamente ligadas a sentimentos que nós trazemos dentro de nós, né? E nós somos seres sentimentais desequilibrados, esse é o problema, né? Como a gente é desequilibrado, então a gente, dentro dessa oscilação, nós é que provocamos essa sinuosidade, né? Por conta das nossas atitudes, né? Nós somos seres reativos, né? Então, vou colocar agora sobre a situação política, né? Eu até comentei, né? Poxa, pessoas que agora estão dizendo, não, não, sem anistia para aquelas pessoas, né? E o que é isso? Por exemplo, conhece alguma pessoa que foi presa, por exemplo? Não, não conheço. Você sabe se ela é culpada ou não? Também não. Então por que que você defende uma causa como essa? Se você defende uma causa como essa, então você é uma pessoa preconceituosa. Você está fazendo um preconceito sobre algo, por exemplo, que você até é contra, mas você então quer uma punição severa sobre alguém que você não conhece e que você não sabe se é culpada. Então, a questão é, quem é você, portanto, para desejar isso ao seu próximo? E eu faço agora vou agora num outro polo, né? Vou chamar aí a trajetória de Jesus. Jesus, quando foi defender Maria Madalena, né? Fazendo o risco no chão e falando para os judeus na época, né? Que atirem a primeira pedra quem nunca pecou. Na verdade, ele chama a atenção das pessoas sobre a mesma situação. Quem é você para tirar a pedra nelas? Primeiro, você conhece ela? Segundo, você sabe se realmente ela é culpada ou não? Terceiro, e você realmente tem uma ficha limpa para poder julgar os outros, né? Então, esse foi para mim um mau ato, né, que Jesus teve em prol desse sentimento que está dentro de todo mundo. Então ele era muito inteligente, ele ia lá e colocava o dedo nesse sentimento. Então ele provocava um gatilho nas pessoas. E quando ele provocava esse gatilho nas pessoas, mesmo que a pessoa estivesse ali naquela situação sendo envolvida, né, de forma irracional, a pessoa se atinava, né? Opa, peraí. Jesus ele tinha essa capacidade de fazer essa troca de posição, né? Então, ou seja, você agora está todo poderoso apedrejando, mas é porque não é você, né? Mas se eu colocar agora uma suposição, se você for ela, então, será que você queria piedade ou você queria ser apedrejado, né? Então, Jesus fazia isso, né, em vários exemplos, né? Por isso ele, né, sempre retratava, né, essas ocasiões pontualmente para despertar o ser humano nesses sentimentos que estão dentro de nós amortecidos, né? Ou mal alimentados, né? Então eu vejo que, né? Por que que a gente está falando sobre isso agora, né? Eu acho que está na consciência coletiva nesse momento, por culpa realmente da política, por culpa também dos canais de mídia que só ficam falando nisso. Isso faz com que as consciências das pessoas, mesmo que caladas, tem gente que não quer nem conversar sobre o assunto, mas está pensando, né? Então eu entendo que tudo isso está plasmando nesse universo, pelo menos no nosso país, sobre essa situação, né? E no momento em que a gente abre os trabalhos, né, faz as leituras, uma comunicação vem em razão da gente refletir sobre isso. Será que ser omisso, estar calado, vai me deixar menos ou mais, digamos assim, entrelaçado nessa malha, né? Qual é a posição que nós devemos ter, né? Eu vejo que a gente só pode ter uma posição que é essa, né? Que é da nossa natureza humana que a gente tira, né? Que é essa questão, né? Da generosidade, né? Dessa nobreza que a gente tem de capacidade de perdoar as pessoas.
sabendo o quê, né? Se você conversar com a Charlene ou qualquer outro terapeuta aí, né? O que mais os terapeutas falam, né? Que a primeira dica, né, para sua autocura, na verdade, é trabalhar o perdão, né? Então, quando a gente Sim, trabalha o seu auto-perdão, a gente consegue também perdoar as outras pessoas, né? Ou vice-versa. Perdoando outras pessoas, muitas vezes você consegue se perdoar de muitos erros, né? Onde você não se perdoa, né? Então, trabalhar esse sentimento dentro da gente para uma autocura, né? A fim de desatar nós. E no final das contas, perdão ou perdoar nada mais é do que uma reforma íntima, que é o propósito da nossa sim, sala. processo de limpeza, né? Porque quando você está com, ou não se perdoa por questões pessoais, ou não perdoa terceiro, é um sentimento ruim, né, dentro de si, né? E aí isso bloqueia o espaço para os sentimentos nobres, para as coisas nobres, né? E aí você tocou num ponto muito interessante que tem a ver com o que essa senhora, dona Cida, ela comentou no WhatsApp comigo que ia entrar, né? E ela queria que falasse sobre essa questão de prosperidade. E agora você toca nesse assunto, né? Quando você cria nós, né? O que que é nó? Né? Quando você tem uma desavença com uma pessoa, uma contrariedade, enfim, né? Você criou um sentimento ruim, né? Diante a um comportamento, a um fato, não, ok? E aí você acaba se prendendo emocionalmente com aquela outra pessoa, aquele outro ser, né? Esse sentimento que você se prendeu, ele é ruim, ele é danoso, né? Muitas vezes ele faz mal somente a você, não faz mal ao outro, né? Por quê? Se o outro tiver no revide, então tá fazendo mal a ele também. Agora, se for um cara que a gente fala sem noção, né? Ele tá nem aí com você, então só você tá carregando esse mal. O outro cara Tem que não estar tá nem preso. aí com você. Ó, ele tá nem aí. Exatamente. Sim. Então ele não tá tendo essa mazela, quem tá tendo é você, né? Então, essa questão é quando você cria essas manchas no espaço-tempo, né? Porque é engraçado, a gente é uma régua no tempo, né? Então, cada atitude que a gente tem, a gente vai criando certas pausas ali e a gente fica revivendo aquele momento, a gente não, a gente perde o ritmo da vida, né? Porque a vida tem esse ritmo, né? Que ela está andando, ela está em movimento, ela está acontecendo. É para você viver cada momento, né, de forma livre. Mas não, você começa a criar certos tropeços aqui. E esses tropeços faz você entrar num looping, né? Porque é aquela lembrança, né, de vingança, lembrança de mágoa, lembrança de ódio, por exemplo, é um looping que você dá. Você teria que caminhar à frente na sua vida, mas não, aquele sentimento volta e você, né, rebobina a tua vida de novo para aquele momento ruim, remoe aquilo, né, e aí você começa a não ver as oportunidades que estão sempre sendo colocadas à sua frente. Eu não sei se você já ouviu falar que o universo é abundante, Deus é abundante, então ele está emanando o tempo todo oportunidade para todo mundo, né? Porque Uhum, tem gente que reclama que diz que não tem sorte, eu não tenho oportunidade. É uma mentira, né? uhum. Ele não tem olhos para enxergar essas oportunidades, porque a cabeça dele está no ruim. A cabeça dele está. Não, não se conecta com essas oportunidades, com, né? É Que o ele que se fe- é o que o medo, né? O ódio, né? Esse sentimento ignorante que a gente tem, né? Ele nos deixa cego, né? Por isso que a gente fala que é trevas, que é escuridão, né? Então, esse momento em que a gente entra, né? Nesse surto, a gente não enxerga nada. Como a gente comentou agora sobre o momento da vacinação, né? Tinha gente lá que tá tão surtada, com medo, tão gigantesco, que não tinha o que você falar. Não tá raciocinando mais, né? Ela tá eufórica, né? Então ela tá fazendo as coisas treslocada. Lá na frente, onde, né, esse sentimento se dissipa, às vezes ela pode até se arrepender por uma atitude, né? Assim é também Uhum, quando as pessoas não agem por caridade, por piedade, por benevolência, por beneficência, né?
ela se arrepende mais lá à frente, né? Então, é algo que a gente precisa estar sempre atento para não deixar esse sentimento se apagar dentro de nós, né? Que é um sentimento, como o Evangelho diz, né? É um sentimento poderoso, né? Ele é quente de amor, né? Ele é algo que engrandece o ser, né? Quem não quer ser reconhecido como pessoa boa? Eu vez ou outra eu vejo algumas histórias aí da época, né, da medieval, tal, né? Todo rei, por exemplo, ele queria ser quisto pelo povo dele. Mesmo o Uhum. ditador, de jeito insano dele, mas ele acreditava que ele estava sendo generoso com o povo dele. Ele era impiedoso com o povo do outro, mas o dele ele achava que ele era, né? É pela necessidade intrínseca do ser humano de que precisar, querer ser aceito, né? Então ele precisa, de alguma forma, né, querer ser aceito Ser por quisto, essa, né? pela população, pelo seu, né? É. É. E no final das Mas contas, eu né? queria só voltar à questão do... Sim. Não, pode concluir. Não, não, continua seu raciocínio. Pode ir. Tá, não, eu só ia, voltando ali à questão do perdão, até para que outras pessoas que venham assistir a live também possam ter essa compreensão, né? Eu vou te fazer uma pergunta, né? Sim. No teu entendimento, como executar verdadeiramente esse perdão? Porque, na verdade, não é uma coisa fácil, é um sentimento que normalmente as pessoas carregam, né? E, e não é tão simples você se livrar, né, desse sentimento. Então, o perdão da boca para fora é até fácil, mas também não tem valor algum, né, se aquilo não for verdadeiro, né? Então, muitas vezes até se tem essa intenção, esse desejo de querer perdoar, mas a pessoa não consegue, né? De que forma trabalhar esse perdão verdadeiro? Então, esses sentimentos, né, que às vezes ele não está maduro dentro da gente, eu acho que a palavra certa seria isso, né? Vou até chutar, né? Como é que você vai ser uma pessoa, né? Como é que você vai perdoar um estuprador, por exemplo, que fez mal aí a sua sobrinha, sua filha, né? Como, né? Um assassino, por exemplo, né? A capacidade que Jesus tinha de perdoar esse tipo de ser, né? Esse tipo de pessoa, né? Nós, né? Poxa, eu não sou Jesus, não consigo ter esse perdão com alguém que fez tamanho mal, né? Alguém que para mim tinha mais alto significado de valor, né? Ou seja, era traduzido como a sua maior alegria da sua vida, alguém vai lá e tira essa alegria da sua vida, né? Então, Sim, nesse momento, para você é aquela máxima, né? O cara acabou com a minha existência, né? Eu não tenho propósito de vida daqui para frente, né? Como que eu vou perdoar o ser que fez isso? Extremamente difícil, né? Então, eu estou só aumentando a sua pergunta, né? Para gente. você está pegando uma questão bem extrema até, né? Para contextualizar, né? Mas, enfim, vai lá. Exatamente. E também para exemplificar, tá? Muitas vezes, quando vem uma pergunta, eu gosto de sempre trazer para o extremo esses sentimentos, por quê? Porque a nossa compreensão racional, ela faz a gente responder bate-pronto, mas ela não traduz a verdade. Porque ser bonitinho, todo mundo consegue ser bonitinho, se comportar bem na frente dos outros, não é isso? Mas será que você faria isso Exatamente. se não tivesse ninguém vendo, por exemplo? Né? Será que o seu comportamento seria Uhum, bonitinho? Né? uhum. Assim é quando alguém me faz uma pergunta, né, de tamanha profundidade. Então eu tento sempre explorar um pouco mais o sentimento, né, argumentando, para ver se esse sentimento vem mais à tona, para a gente conseguir refletir e tomar decisão, né? Porque a decisão tomada é algo muito fácil. Agora, a decisão mais correta, mais coerente, de acordo com cada situação, ela precisa ter esse tempero dessa degustação do sentimento. Porque quando você toma decisões sem sentimento, acontece, por exemplo, que nem o ministro do STF aí, né? Ele tá fazendo sem coração, tá fazendo errando atrás do outro. Por quê? Porque ele está desprezando o sentimento, né?
né? E se a gente tem Sim, esse sentimento, ele tem que ser levado em consideração, né? Então, qual é o sentimento que a gente tem que levar em consideração? Esse agora. Então, eu estou exaltando esse sentimento dentro da gente para eu poder responder. Então, digamos, né? Alguém que ceifou a tua esperança, o teu propósito de vida, aquilo que você traduzir como felicidade. Como é que eu posso perdoar essa pessoa, né? Então, no primeiro momento né, um exercício que a gente tem que fazer. E a palavra exercício a gente tem que ter o primeiro passo e depois evoluir esse sentimento, que não é algo que a gente faz assim, né? Vou perdoar, tá perdoado, boca para fora, como você falou, né? Isso é tapar o sol com a peneira, né? Mas sim tomar uma decisão de iniciar um processo de perdão. Se a gente olhar alguns terapeutas, eles fazem isso. Por isso que você tem várias sessões com o terapeuta, porque ele está ali o tempo todo conversando com você, né, cobrando, né, esse seu compromisso da vontade de querer perdoar, né? E você vai ver que dentro de um período, né, de tratamento, lá ao final a pessoa consegue realmente de coração perdoar. Mas ela passa por esse processo de evolução desse sentimento dentro dele, né? E eu tenho um episódio que eu acho que foi televisionado, né? Infelizmente, né? E eu achei isso uma baita de uma atitude muito legal, que foi com aquele padre Marcelo Rossi, quando ele foi sim, num evento católico, né? Ele estava num palanque, chegou uma doida e empurrou ele, né? sim. E ele se estatelou mesmo, porque era uma coisa de 4, 5 metros de altura e ele, assim, caiu de comprido, né? O negócio foi complicado. E o cara é grandão ainda, né? E no momento em que Uhum. ele caiu, né? Teve alguns ralados, tudo, mas não foi nada grave. Logo já chegou um repórter, e já botou o microfone na cara dele e falou: Ah, pegaram a pessoa, o senhor quer falar com ela? E notoriamente a gente se via, né? O semblante dele ali, que ele, poxa, né? Aquele sentimento, né? Poxa, de indignação estava nos olhos, na face dele, né? De, poxa, por que que essa pessoa fez isso comigo, né? Ele simplesmente ele falou: Não, 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 eu não quero falar com essa pessoa. Ele já falou na câmera. Acho que se colocar no Google dá para ver esse vídeo. Ele falou: Não, eu não quero falar com ela. Já está perdoada. Aí o repórter falou: Mas É, se o senhor já perdoou, por que que o senhor não fala com ela? Ele falou: Não, eu não estou no momento bom para falar com ela agora. Mas já tenho o meu perdão. uhum, Eu achei nessa atitude dele, que foi um fato pontual, em que ele agiu, né? Ainda estava acometido de emoção, de injustiça, né? Porque ele foi injustiçado, né? A nega sacaneou ele, né? Isso é verdade, né? O cara joga você sim, assim, sim. sacaneou você, né? Então, naquele momento, né, ele se atinou a a um exemplo de Jesus, né? Está perdoado, ponto. Mas você via que ele não perdoou aquilo de coração ainda. Tanto é que ele falou: Não quero falar com ela agora. Não, agora não. E ele foi sábio, por quê? Porque agora, se colocasse em frente, ele esganava ela. Sim. Era um momento que ele não estava bem ainda, né? Uhum. Eu só acabou de cometer isso com ele. Ele falou: Não quero ver essa pessoa. Não me ponha na frente, Sim. Porque a né? situação ainda estava resolvida 100%, né? Ele teve a predisposição do perdão, um ato de generosidade, de grandiosidade, mas ainda não estava. Então, foi sábio de, naquele momento, não piorar as coisas. Deixa passar, eu vou Eu acho que trabalhar até isso em mais outro. ainda, a sabedoria dele foi dar o primeiro passo. Sim. Então, eu digo já, está perdoada. Então, é aquilo que eu te falei. Então, ele tem que nascer de uma decisão. Mesmo que essa decisão ainda não seja sincera, ela tem que nascer. Uhum. Depois você vai construir esse perdão, entendeu? Uhum. Então, não sei se Sim. eu estou te respondendo. Por isso que a gente tem que exaltar o sentimento, a gente tem que se colocar na pele e falar qual é a decisão que eu tomaria. O cara estuprou, matou a pessoa que era a razão da minha vida. Ponto. Como Uhum. perdoar essa pessoa? Primeiro, eu tenho que decretar.
Então, essa primeira atitude, está perdoado, é um decreto que você faz, como se fosse uma meta, um objetivo a ser alcançado, entendeu? Bom, vamos dizer também um propósito. Então, eu tenho que ter aquele propósito do perdão, de querer perdoar, que é uma meta. Aí eu vou trabalhar para alcançar Agora eu vou verdadeiramente aquilo construir ali. esse perdão. É, Nesse momento, sinceramente, não está perdoado, sim. mas eu vou construir esse perdão, né? E aonde Jesus coloca esse exemplo que eu vejo que para mim é a máxima, né? Quando te derem um tapa, ofereça a outra face, né? Que é extremamente difícil para o ser humano, né? Você toma um soco, você fala, agora tá aqui, ó, o outro lado, né? Não só é uma questão de coragem, de mostrar a outra face, estar preparado a tomar um segundo soco, mas mais do que isso, mostra uma atitude, né? Se acabou de me bater, então eu estou mostrando que eu já te perdoei. Então, Uhum, esse mostrar a outra face é já ter essa atitude. Então, eu já estou mostrando que eu já te perdoei. uhum. E acho que também nisso a gente pode também interpretar como a questão da contenção, né? Então, qual é a reação de quem leva uma bofetada ou, né, qualquer coisa parecida? É você reagir, né, de igual forma, né? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo assim, ó, contenha-se, né? Não reaja da mesma forma, que aí você pode serenar as coisas e levar para um outro caminho, né? Então, acho que tem um pouco disso também, né? Mais à frente, Jesus também coloca esse exemplo, quando ele diz aos seus discípulos: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Uhum, Então, o que que ele faz? Ele mostra essa virada de chave. Então, uhum, ele dá vários exemplos sobre isso, né? Dar a outra face é exatamente pagar o mal que você teve agora. Ó, o cara me bateu. Acabei de sofrer um ato violento. Eu já mostro o meu perdão dando a outra face. uhum, Ou seja, eu poderia revidar dando um outro soco, né? Mas não. Eu vou mostrar a minha generosidade. Não vou revidar e ainda vou mostrar o meu lado amigo, uhum. que é É, extremamente difícil. nossa. Por isso é um exercício. Então a gente está olhando esses ensinamentos agora e eu me vejo, para responder essa pergunta que você fez, como um aprendiz a exercitar esse sentimento, ao ponto que um dia nós não vamos mais ter que desenvolver tanto tempo para perdoar, Uhum, entendeu? Aí o perdão sincero vai estar mais natural, né? Mais pontual, né? O seu sentimento reativo vai estar sob equilíbrio, né? A pessoa te dá um tapa, mas você já não tá, né? Pé da vida, né? Querendo matar a pessoa, né? Você já tá bem, como Jesus também fala, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, né? Aborreceu? Sim. Chateou? Sim. Mas eu confio na justiça divina. E eu sei que, né? Quem usa, quem, né? Vive pela espada, morrerá pela espada, né? Quem fere, será ferido. Então, por que eu perdoo? Porque eu tenho consciência de que a justiça divina, ela é pontual. E aí eu toco numa outra coisa que eu já falei, acho que você estava na outra, no outro encontro, né? A gente fica maquiando vingança com a palavra justiça. uhum, A uhum. gente fica se autossabotando na consciência, mascarando o sentimento de ódio, chamando ela de justiça. Isso. Verdade, Que eu verdade. também pego esse povo que está falando sem anistia para quem não conhece, porque são pessoas que têm esse sentimento de vingança, de ódio no coração. Porque se não tivesse vingança e ódio no coração, por que eu vou desejar isso a uma pessoa que eu não conheço? Uhum.
Porque se uma pessoa que tira o futuro, minha esperança, né, eu teria legitimidade quem eu não conheço. Por que que eu tenho esse sentimento? Então, é outra leitura que você tem que fazer também, né? Por que eu vou Hum, desejar uma pessoa que eu nem conheço, né? Eu nem sabia que ela existia? Isso é verdade. Como eu posso desejar mal isso a alguém, né? Ser impiedoso, né? Julgador, né? Existe um negócio que eu aprendi na Umbanda, que era uma palavra que eu demorei também para entender isso, né? E está na língua morta do português, né? Da língua portuguesa. Mas está viva ainda dentro da religião da Umbanda, que a hum, gente fala muito sobre perdão, né? Principalmente o cristianismo, tá, né? Perdoar para ser perdoado, né? Na oração, né? Perdão tá lá, né? Então, perdão é algo que fica recorrente, mas a gente ainda não consegue decifrar a magnitude desse sim, sentimento. E eu aprendi na Umbanda de que apenas o perdão aos espíritos que estão em súplica lá no umbral, por exemplo, não ainda é suficiente para serem resgatados, você acredita? Morri, acordei per- no umbral. Estou hum, arrependido dos meus feitos. uhum, Peço perdão a Deus. Peço perdão aos meus inimigos. Eu sou resgatado? Aí você entra em parafuso, né? Falou, peraí, todo mundo, né, desse planeta acredita de que se realmente você se arrepender e pedir perdão de coração, você, né, o Criador, Deus, né, enviará ou, né, trará ajuda a você, né, por misericórdia. E eu obtive relatos de entidades, inclusive, dizendo que apenas o perdão não. E para mim isso foi muito valioso, né? Porque você imagina você ter que passar dessa vida para outra para descobrir que o seu perdão é pouco ainda. uhum, uhum. Vamos olhar o filme Nosso Lar lá, o André Luiz lá, com a cara na lama. Você vê no filme que ele fala que ele teve súplicas que ele não consegue nem decifrar quanto tempo ele ficou em súplica. E esse sentimento, né, de repetir perdão, perdão, me ajuda, perdão, me ajuda, e de perder noção do tempo, isso é traduzido nessa palavra da língua portuguesa morta, que se chama Hum. maleme. Você já ouviu essa palavra? Não, não. Até vou escrever aqui no chat para você ver, ó. Maleme, Hum, que vem da palavra antiga maleime, ou valei-me. ah, valei-me. Uhum, Mas a palavra maleme existe na língua portuguesa. Tanto é que vão falar que tem a ver com a cultura afro, tá? Brasileira, tal. Mas o maleme, o que que é o maleme? O maleme é um arrependimento que vai além do perdão. É um uhum, sentimento mais profundo e intrínseco da alma humana. É aquele último, sabe aquele último suspiro? uhum, Então, maleme é esse arrependimento do último suplício. Então, enquanto uhum, ser lá, ele não tiver tamanho arrependimento equivalente ao maleme, também ele não é resgatado. Pra você ter uma ideia, como os espíritos de luz ainda querem te resgatar, mas não fazem enquanto seu sincero arrependimento não for mais íntimo possível, no mais alto grau que um ser pode ter. uhum, Então a palavra perdão acaba se tornando muito superficial ainda, né? Não é? Eu, pelo menos, uhum. traduzo assim. Pedir perdão é É, muito superficial.
É, isso que você está trazendo, né, da questão do perdão, né, é, eu já ouvi isso, já tenho um pouco dessa compreensão, né, que também não é uma coisa tão simples assim. Primeiro, não é simples o ato de a gente perdoar, né, que é uma questão, né. Outra coisa também é para quem cometeu uma falha e recebe o perdão, né, não é também uma coisa tão simples, porque senão, de repente, assim, eu cometo falhas, peço perdão, cometo falhas, peço perdão, cometo falhas, peço perdão, né? Então, não é assim. Então, se a gente trouxer, por exemplo, para a nossa justiça humana, né, material aqui, né, não é assim que funciona, né? Então, a pessoa que comete um homicídio, não é chegando diante do juiz, do promotor, ou de quem quer que seja, olha, eu me arrependi, me perdoar, então tá, então vai para casa dormir que tá tudo bem, né? Não, tem uma consequência, tem todo uma reparação daquilo, né? Tá, tudo bem, eu posso até dizer, não, tá, para mim, eu não vou guardar isso dentro de mim, tá tudo bem, mas tem consequências e essas consequências, elas têm que ser, infelizmente, vivenciadas, cumpridas, né? Então, é algo bem complexo, essa questão do perdão mesmo, né? E por que que eu estou tratando essa matéria aproveitando o tema, né? Que eu, em um momento da vida, eu quis decifrar, né, dentro da minha compreensão, o poder da justiça divina. E você acabou de citar alguns exemplos. Quantas pessoas, por exemplo, na frente de um juiz, de um delegado, se arrepende? No momento seguinte é Uhum, livre, meses depois ele comete o mesmo ou pior crime. uhum, Mas, poxa, ele não estava arrependido? Realmente ele estava, naquele dia ele estava arrependido. Só que era um arrependimento que não era tão profundo. E por não ser tão profundo, ele foi anulado no seu esquecimento e ele tornou a repetir. E aí, o que a gente vê como as leis são tão perfeitas, as leis espirituais, que ela não permite o ser ter essa escapatória. Você vê como ela é tão firme na sua aplicação que o ser fica no limbo enquanto uhum, a profundidade desse arrependimento não for na alma, entendeu? Ela não for profunda. E olha só agora, uhum, o que acontece muitas vezes? Ele fez uma leme, foi resgatado no umbral, ele foi restabelecido, mesmo assim, ele é submetido à roda de Sansara para viver o oposto do que ele fez. Mas espera aí, uhum, o cara ele não, ele já se arrependeu pelo maleme no mais profundo sentimento da alma, do ser, lá na sua centelha, está ali claro em sentimentos traduzidos de que realmente aquele arrependimento foi para aquele espírito ser definitivo. Mesmo assim, a justiça divina coloca ele na troca de papel. Ou seja, eu cortei o teu braço nessa vida. Neste momento, não senti nada, né? Era o seu braço, né? Foi você que ficou sem o braço, né? Você uhum, passa uma vida num cão por causa desse braço, você brevia a sua vida, falece, vai para o astral, pede justiça. Comigo não acontece nada. Ninguém viu, não sou pego pela justiça da terra, mas um dia eu morri por velhice. uhum, 90 e poucos anos, fui. Chegou lá, me encontro no umbral. Toda essa verdade vem à minha consciência. Peço perdão, não sou resgatado. Fico gerações lá em cima, ao ponto que eu realmente peço uma leme. Ótimo, fui resgatado. Pediu uma leme, você tem consciência de tudo? Ótimo. Então agora a prova final de que seu arrependimento foi verdadeiro. Agora nós nos preparamos uma encarnação sua e nessa encarnação, em determinado período, você vai perder um braço.
coisa, né? É, Mas eu tenho que vivenciar isso? Essa é a condição. Você quer ter vida próspera? Tem. Então a sua alma, falta esse pingo no i ainda. Ou seja, você compreendeu a letra I, mas agora falta o pinguinho. E esse pinguinho é o processo da roda de Sansara. Então agora, você estava em cima, né? Então agora você vem na troca de posição. E né? aí você vê essas histórias. Poxa, fulano trabalhador, honesto, uma pessoa boazinha, teve um acidente de trabalho, perdeu o braço. É. Passou uma miséria na vida dele, previou, você falou, poxa, É, o cara, coitado, né? Por que que aconteceu isso? O cara era boa pessoa, mas por que aconteceu? Era uma pendência. E era uma pendência normalmente que a alma dele faz sabe. essa, é, normalmente se faz essa leitura simplória, né? E, poxa, mas o fulano tão envolvido com coisas positivas, altruístas e tudo, de repente o cara sofre uma coisa lá absurda, né? Pô, mas não merecia, né? Então, assim, ó, não merecia aos olhos daquele momento ali do que a gente vê, né? Mas tem toda uma história por trás que a gente desconhece, né? Pois é. É, Agora, olha a minha compreensão em saber como a justiça divina age. Que a justiça divina não tem pressa. Todos vão encarnar, todos vão falecer. E assim vai. Só o senhor de conta está lá em cima. uhum. Aqui eu posso passar em cima de todo mundo. Chegou lá, ótimo. Vou passar num período de limbo, de depuração. Depois é me dado a chance. Ah, beleza, posso voltar? Pode. Nessas condições. Ou seja, né? É, em resumo da ópera, né? É exatamente aquela história, né? É você trabalhar o porvir, né? Então, o que que eu posso fazer hoje para amenizar situações futuras, né? É me trabalhar, né? E o Me mais louco, tornar então, que eu vou acrescentar para você, é que essa roda de Sansara, ela não age por punição, você sabia? É por amor ainda. Mas peraí, eu vou ter então que ter uma encarnação e perder um braço, e vocês estão dizendo que estão me dando essa chance por amor? É, hum, por incrível que pareça, é. Por quê? Porque a sua alma precisa viver a falta de um braço, hum, uma existência de uma vida, para que você realmente, né, consiga dar o devido valor à riqueza e oportunidade, não só a sua, como também das outras pessoas. E isso quer dizer que impõe todos a condição de piedade. piedade. A Uhum. justiça divina impõe todos nessa condição. E detalhe, por amor. Porque a prosperidade só vai acontecer um momento em que a tua alma aprender sobre a falta que você causa no outro. A falta da sua generosidade e compaixão para o outro tem que ser sentida em você. Depois que você passar por esse processo de aprendizado, a tua prosperidade está logo à frente. Aí eu lhe pergunto, né? Sabendo disso, dá para ousar a dar uma de sem noção? Com certeza não, né? Não Com dá. certeza que não. Não dá nem para você falar, ops, foi mal. Nem isso. É estar vigilante o tempo todo. Não. Sim. Por medo, não. Eu não quero esse aprendizado. A questão é essa. Não é medo. Eu não quero passar por esse aprendizado. Deus me livre. Eu adoro meu braço, quero estar inteiro. E já sabendo disso, então, eu vou tomar o maior cuidado para não ferir ninguém. Nem a eu próprio, nem aos outros. Ótimo. Aí tá orar e vigiar. É, assim, ó, o que isso traz, assim, se- preocupação, não é preocupação a palavra, mas, assim, quase sei lá, um desânimo de você pensar nessa situação, né? É o seguinte, que mesmo quem está um pouco mais desperto
e com alguns conhecimentos além, já é bem difícil você, né, ter esse avanço e conseguir manter esse equilíbrio, né? E aí você olha, não estou julgando, mas assim é uma realidade. Você vê assim que a imensa maioria não está nem aí para as coisas, está vivendo um dia após o outro como se não houvesse amanhã, né? Então, assim, é muita falta de consciência ainda, né, dessas questões, né? É complicado, né? Aí, dentro disso que você falou, dá para falar assim, sem perdão. Dá para defender alguma causa, mesmo que seja um bandido e assassino? Dá para você desejar isso, alguém que você não conhece, só porque você ouviu Não, uma claro que notícia? Não sim, dá. não. Não dá. Não dá, até porque esse bandido, esse assassino vai falecer e ele também terá essa condição de aprendizado, porque será perdoado lá em cima. E a Uhum. parte desse perdão é passar pelo processo do lado oposto daquilo que você fez. Então, tá tudo É, certo. Tá tudo é. certo. Uhum. Então, a gente tem que se vigiar em cuidado com julgamento, cuidado com os seus desejos, porque ter um ato violento ou um desejo, né, uma fala violenta, um pensamento desse te coloca no mesmo rol. Sim. Então, quando alguém me pergunta, você é a favor ou você é contra? É claro que eu sou a favor. Por quê? Jesus mostrou em todos os exemplos a piedade, misericórdia, perdão. Quem sou eu? Quem sou eu para falar que eu não dou? Uhum. Por É, quê? Não sei. A minha situação lá na frente. Será que um dia eu vou ter que requerer esse perdão? Para é. requerer, eu tenho que ter moral para pedir, né? E essa Sim. moral eu olho para trás, eu fui impiedoso? Não. Então dá para dá para suplicar. Medidas não existem, né, nesse aspecto aí, né? Então, né, não dá para ser assim. Então, eu penso assim, se você quer ter o direito de requerer, então toma cuidado para não cortar o direito dos outros, né? Eu vou guardar aqui. Eu acho que é uma questão de inteligência, né? Sim, sim. Né? Eu penso assim. É assim que a gente vai aprendendo, né? Momentos como esse de reflexão, né? Te faz pensar, te faz cair fichas, né? E é sempre um E é aprendizado. engraçado, né? A gente está aqui uma horinha, né? Aliás, já é 9h23, né? Mas, assim, você vê que dá para falar muito mais ainda, né? Sim, sim, sim. É, Dá pra... é inesgotável. Aquilo que você falou também, da questão do evangelho, né? Então é sempre numa espiral. Cada vez que você lê, você tem uma compreensão diferente, uma compreensão acima, né? Pode ler 1000 vezes, sempre vai ter pelo momento, pelo aquilo que você já tem construído dentro de si, sempre vai agregar. Então é sempre uma espiral, né? É. Então, esse é amai-vos uns aos outros como, né? Como a ti mesmo, né? Então, essa máxima é exatamente para todo momento você repensar. Se põe no lugar do outro. Qualquer decisão que você vai Uhum, tomar. O que que você acha? A primeira coisa, me colocou no lugar do outro cara. Se eu tivesse no lugar dele, eu não gostaria. Eu falei, então, uhum. tô fora. Não, realmente. Uhum. Tô fora. Olha, Sebastião, Ok. como eu te falei, né? Daria mais horas aqui, mas como já é 9h20, né? Então, Sim, da minha parte, eu encerro aqui o meu entendimento para a gente ter até assunto também na próxima quarta-feira. Mas quero perfeito. te E agradecer gratidão aí pela da minha, presença. da minha parte também, gratidão aí pela oportunidade, pelos ensinamentos que trouxe, né? E é isso aí. Vamos caminhando aí, rumo ao crescimento aí, né? Nesses aspectos. Na verdade, é um ensinamento que nós construímos hoje, né? Porque não é um Sim, pensamento só meu, né? É um pensamento que você contribuiu também, né? Então, que bom, que bom, né? é mais interessante ainda, né?
Não é apenas um ponto de vista, né? É sim um Uhum, entendimento mútuo, né, sobre um uhum. assunto. Então, é muito importante. Mas esse aí é o trabalho que É sempre válido. eu me disponho aí toda quarta-feira para a gente evoluir. Eu dou graças a Deus aí, enquanto isso me for permitido, né, de conhecer gente nova, conhecer novos pensamentos, né, e reavaliar sempre aí as nossas atitudes, né. Vai que a gente está errando até ontem, né? Quem sabe daqui para frente a gente pode acertar um pouco mais, né? Sempre bom. Claro, com certeza, e acerta sim, né? Acho que quando a gente faz essas reflexões, né, a gente sempre tende a ficar um pouco mais cuidadoso, mais cauteloso, aquilo, orar e vigiar, né? Se você deixa largado, esquecido, não tem esse cuidado, essa evolução. Então, é por aí. É como escrever, né, certo em linhas tortas, né? Então, esses entendimentos permitem a gente aprimorar nossa caligrafia da vida, né? Exatamente. Sebastião, então, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Quem sabe aí semana que vem, pense aí num tema legal, ou às vezes esse mesmo, e vamos embora, vamos continuando. Vamos encaixando o nosso cubo mágico mental aqui, né? E vamos trabalhando a nossa evolução aí. Ok, até a próxima, então. Muito obrigado, um abraço, bom descanso, bom final de semana. Obrigado igualmente. Tchau, tchau.